tema, nós vamos estar falando hoje sobre firmando as nossas estacas, firmando a estaca da identidade. Hoje o tema é firmar a estaca da identidade. O que é identidade? É quem sou eu. Se alguém chega para você e pergunta: oi, tudo bem? Quem é você? A tendência nossa é: eu sou eletricista, eu sou padeiro, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou psicólogo. Na verdade, nós temos a tendência de falar do que fazemos e não de quem nós somos. Então há uma confusão na nossa mente, porque nós temos a tendência de expressar atividade em ser, em vez de ser aquilo que fazemos. Mas a identidade tem a ver com aquilo que eu sou de fato. Porque quem de fato é você? Quais são as suas estruturas emocionais? E Romanos 10 fala assim: com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Jesus disse o seguinte: a boca fala do que o coração está cheio. Então a nossa conversa revela quem nós somos no nosso interior. As nossas expressões traz à tona, traz à luz aquilo que verdadeiramente imaginamos na nossa alma. Lá em Provérbios 23:7 diz: como imagina na sua alma, assim será. Então nós somos consequência do que cremos, do que pensamos e do que sentimos. Você expressa, na verdade, para as pessoas, na sua casa, no seu trabalho, você expressa aquilo que está dentro de você. Você não consegue esconder por muito tempo aquilo que você de fato é. Você pode até mesmo acostumar a usar uma máscara ou fazer um tipo, mas a sua essência, ela é transmitida até mesmo inconscientemente. Você transmite, eu transmito aquilo que eu sou para as pessoas que estão à minha volta. E nós somos questionados constantemente em questão da nossa identidade. E aqui, a base do nosso texto está em Mateus capítulo 4, que fala sobre a questão da tentação de Jesus. Mas no versículo 1 de Mateus 4, então Jesus foi levado pelo Espírito. Por quem que ele foi levado? Pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Levou para um ambiente, para uma situação aonde ele seria tentado, seria provado. Deus, ele sempre vai levar os seus filhos, os seus queridos, para um deserto. Infelizmente, às vezes nós somos influenciados por uma distorção de que você, ao aceitar Jesus, tudo fica maravilhoso, tudo se torna como um mar de rosa. Mas a Bíblia não ensina desta maneira. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que quando eu aceito o Evangelho, eu recebo todos os recursos necessários para ser mais do que vencedor. E para que eu seja vencedor, eu preciso enfrentar desafios. Para que eu me torne um campeão, eu tenho que estar em um campeonato. Eu preciso estar realmente em uma disputa. Para ser coroado, eu preciso lutar. E aqui então, nesse texto de Mateus 4, Jesus é levado para o deserto. E é interessante porque em Deuteronômio 8, 2 e 3 fala sobre qual é o propósito do deserto na vida do povo de Israel e também na nossa vida. Deuteronômio 8, 2: lembre-se de como o Senhor seu Deus
os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos. Para quê? Para humilhá-los, pô-los à prova, a fim de conhecer as intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então o deserto, ou situações que Deus nos coloca para sermos provados, e deserto é lugar de sequidão, é lugar de necessidade, e todos nós, em algum momento na nossa vida, nós passamos por situações de deserto, aonde a situação é contrário a tudo que sentimos, ao que pensamos, mas Deus está nos guiando, Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então Deus está com você nas horas de provações, nas horas de lutas, nas crises e nas dificuldades. Então o deserto serve para quê? Para humilhar. Quer dizer, você reconhecer, humilhar-se significa reconhecer a sua realidade interior, você ter consciência de quem verdadeiramente você é. Então, ser humilde não é ser coitadinho, humilhar-se está ligado à humildade, e humildade está ligado ao quê? Ao reconhecimento sincero de quem você é, diante de Deus, diante das pessoas e diante de você mesmo. Então o deserto, a prova, leva para você o quê? A reconhecer a sua impotência para ser vencedor, a sua incapacidade. O deserto serve para trazer as suas fragilidades à luz do seu interior. E aqui está falando para humilhar e colocá-los em prova, a fim de conhecer as intenções do coração. Deus nos prova para revelar a nossa verdadeira motivação. Por que canto? Por que prego? Por que faço alguma coisa diferente? Qual é a motivação quando eu estou exercendo o meu ministério, quando eu estou colocando o meu dom à disposição de servir nesse dom? Qual é a minha motivação? Se a minha motivação estiver distorcida da realidade que Deus estabelece para que exerçamos o ministério, o chamado, o dom, Deus vai provar isso. E uma das maneiras de Deus provar, quando estamos exercendo um dom, um ministério, que vai provar você, é no elogio. Quando de repente você recebe um elogio pelo dom que você tem, vai revelar o seu coração. Quando alguém chega e diz: olha, puxa, obrigado, você é uma bênção. Naquele momento, vai vir reações, e se você não estiver bem consigo mesmo, se você não tiver uma identidade equilibrada, provavelmente você vai ter reações que não condiz. Por exemplo, se alguém elogia você por algo que você fez, se você não tem uma identidade equilibrada, você tem possibilidade de dizer: não sou eu não sei, não fui eu, mas voz de quem? Você que canta, voz de quem é essa voz? É do Espírito Santo, Carlos, aleluia, não sou eu que canto. É uma distorção, é uma pessoa que não tem a sua identidade equilibrada. Quando de repente você é usado para falar, para abençoar as pessoas, e você recebe um elogio: olha, você é uma bênção, você falou tudo o que eu precisava ouvir. Não fui eu, foi Jesus. Isso demonstra uma identidade não equilibrada.
E quando você não tem essa identidade equilibrada, você vai ter reações, verbalizando, reagindo de uma maneira que contradiz quem de fato você é. E as pessoas, o nosso sistema está sempre trazendo o que? Pressão para mim e para você sobre quem somos. A mídia, as redes sociais estão colocando padrões e nós muitas vezes somos seduzidos a acreditar nesses padrões e ficamos nos comparando com esses padrões e nós queremos ser o que não somos. Então todas as vezes temos sido confrontados e nós precisamos então ter consciência de quem nós verdadeiramente somos. E Jesus foi tentado, após 40 dias, em Mateus 4, 40 dias, ele estava jejuando, e é evidente que 40 dias jejuando a pessoa, e a Bíblia é muito clara em dizer, e ele teve fome. Jesus sabia quem ele era. Em Mateus 3, o próprio Deus se manifesta de maneira sobrenatural, diz: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O próprio Deus vem e, fortalece, verbaliza a identidade de Jesus. Esse é o meu filho amado. Jesus estava sendo, reafirmado na sua identidade, mas agora ele está no deserto, ele está 40 dias jejuando, e aí vem o tentador. E é interessante porque em Mateus 4, ele está dizendo, no versículo 3, se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Se você é cristão, como você diz que é, se você é filho de Deus, como você diz que é, faça isso. Nós somos testados na nossa identidade, no namoro, por exemplo. Quando você começa a namorar alguém que você ama, e tem alguns anjos disfarçados, que não são anjos, prove o seu amor por mim. Eu te amo, você me ama. Que tal nós termos uma noite de prazer no motel? Nós só estamos namorando faz um mês, mas nós temos que fazer um test drive. Eu te amo. Quantas moças se entregam para uma aventura sexual, porque ela tem que provar, dar prova do amor dela, e ela se torna um objeto de uso. E aquilo não fortalece a identidade de quem realmente é. E eu sempre falo uma coisinha, eu vou repetir de novo, faz 40 anos que eu falo a mesma coisa. Uma laranja depois de espremida vira? Uma laranja depois de espremida vira? Não seja um. Mas nós somos provados, nós somos testados a provar para a pessoa alguma coisa que verdadeiramente contradiz os nossos princípios. E Jesus então, ele é confrontado. Não é tu o Filho de Deus? Há pouco o próprio Deus expressou palavras que você era o Filho amado de Deus. Então prove que você é filho de Deus, que você é filho amado de Deus, e transforme esta pedra em pão. E Jesus sabia quem ele era. Ele poderia ter transformado aquela pedra em pão, porque o Deus que era o Pai dele, e ele estava ali revestido do Espírito Santo, o milagre era possível. Mas Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. E em Deuteronômio 8, ele está dizendo no verso 3, assim ele os humilhou e deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que
nem vocês, nem seus antepassados conheciam. Mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Jesus, no Novo Testamento, está trazendo à luz esta palavra, que era a base, que era a estrutura para quem Ele era. Então, meu amado, nós precisamos estar seguros de que somos filho de Deus, não pelo que fazemos, mas pelo que somos. E como filho de Deus, e temos convicção que somos, nós vamos expressar o reino de Deus, a bênção de Deus, os milagres pela graça e misericórdia, de maneira natural, não para provar, mas é ser. Uma macieira, ela não precisa se esforçar para dar maçã. Então nós temos que ter esta segurança: seremos conhecidos pelo fruto. Não tem jeito, é natural. Se você tem segurança verdadeiramente de quem você vai expressar isso de maneira natural, sem provar nada para ninguém. E eu quero então destacar algumas consequências, ou de algumas causas, na verdade, de uma identidade desequilibrada. A identidade está muito ligada à alma, no primeiro momento. Nós vamos estar tratando da questão da alma, daquilo que você sente, daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, das crenças que estão dentro de você. E uma das causas é falta de referência paterna. A orfandade tem gerado uma geração totalmente insegura, sem referência. Carlos, graças a Deus meu pai não morreu. Mas nós temos uma geração de órfãos de pais vivos. O relacionamento familiar hoje está disfuncional. O marido, o pai, não exerce esta função de maneira natural, de uma maneira, orgânica. Ele não gera isso porque ele está desequilibrado. E quando ele está desequilibrado da responsabilidade de quem ele é, ele tenta impor a sua autoridade. Eu sou o cabeça nesta casa. Cala a boca, sou teu pai. Na verdade, esta expressão por favor, deixa eu ser o que eu queria ser. É evidente que a orfandade hoje, os pais na sua maioria, infelizmente, não têm tempo com seus filhos. Se você tem um filho adolescente e ele vai lá pedir para você: pai, vai ter um trabalho, uma festa, algo especial lá no colégio, lá na igreja, eu vim pedir para o senhor, posso ir? E aí o pai, com toda a segurança, com toda a fluência da sua paternidade, ele sabe da responsabilidade que ele tem como pai. Ele olha para a filha, olha para o filho e diz: filha, vai falar com a sua mãe. Vai falar com a sua mãe. Estou exagerando no exemplo, mas infelizmente, essa disfunção na família, entre marido e mulher, entre pai e mãe, tem gerado uma distorção na identidade deste filho. Quem manda? Com quem tenho que falar? Então a ausência do pai gera uma insegurança, a ausência da disciplina genuína,
na vida das crianças, dos filhos, sabe, estabelecer limites, não é ser ditador, é colocar equilíbrio. Porque se você, pai, não estabelece os limites para os seus filhos, a vida vai estabelecer. Só que daí ele está totalmente desestruturado, porque ele nunca ouviu não. Mas a vida constantemente vai dizer não para ele, e ele precisa saber quem ele é. Outra questão que leva a um desequilíbrio na nossa identidade: feridas emocionais não curadas, rejeição, abandono, abusos, traumas. São situações que geram em nós uma visão realmente desestruturada, uma identidade ferida, machucada. Eu me lembro muito bem da minha experiência. Eu já era adolescente, entrando para a juventude, quando os meus pais se separaram. Quantas vezes eu lá no meu silêncio, nas minhas reflexões, me via um pensamento: eles se separaram por minha causa. Eu sou o causador desta separação. E eu não tinha nada a ver com o assunto. Então existem situações que nos acontecem, traumas que distorcem. E eu trouxe isso, já falei aqui também, eu trouxe isso no meu relacionamento com Deus, quando eu conheci o Evangelho. Eu tinha um sentimento de abandono. E eu amava Deus. Eu já estava até batizado na igreja, mas eu tinha uma insegurança. E eu pensava comigo mesmo, emocionalmente, dizendo: Deus, quando é que o Senhor vai embora da minha vida? E se você foi ferido, se você foi abusado, se você foi rejeitado, você vai ter um sentimento de não merecimento. Se o meu pai me abandonou, por que Deus não vai também me abandonar? Se eu não fui amado, se eu não recebi carinho na minha casa, como posso eu receber carinho de alguém ou do próprio Deus? Feridas emocionais. Outra coisa que desestrutura a nossa identidade: comparações. E até citei já uma parte. Hoje nós somos comparados com modelos colocados nas redes sociais, as medidas, os estilos. Eu te pergunto, só para você refletir, por que você fez selfie desse jeito assim, ó? Por que você foi lá e... Por quê? Meu, é horrível ver esse beiço. O que tem de bonito nesse selfie? É opinião minha, tá? Você acha lindo, mas você nem sabe por que faz. Você tem tipos de foto. Nós somos manipulados, nós somos comparados, nós somos dominados por padrões que não tem nada a ver comigo. Por que você veste a roupa que você veste? Por que você fez a tatuagem que você fez? Vai para o inferno? Não, vai para o céu com a tatuagem, fique tranquilo. Mas eu pergunto, por quê? Ai, é bonito. É horrível, na minha opinião, tá? Com todo respeito. Você vê aqueles jogadores todos cheios. Ai, é o meu ídolo. Ai, o Neymar. Ele já está ultrapassado, né? Tudo bem. Você cola e é manipulado. Você se compara com esses padrões e se esquece quem verdadeiramente você é.
Outra coisa que afeta a nossa identidade, palavras negativas. Você é lerda, você é incompetente, você não vai dar certo na vida. E aqueles que antigamente não falavam palavras negativas, era praga. Praga de sogra, praga de mãe, praga de madrinha. Então, vocês nem entendem, mas tudo bem, vamos lá, alguns aqui entenderam. Palavras negativas, de menosprezo, gera na gente o que? Insegurança. Quem sou eu? Eu sou lerdo, eu sou incompetente, eu não vou dar certo na vida. Gera uma identidade. Outra coisa, falta de... Então a causa principal de uma identidade desequilibrada é que nós não conhecemos quem Deus é e quem nós somos nele. Esta é a causa principal, pois nós não temos intimidade com Deus para ouvir a voz dele, para ouvir aquilo que ele diz ao meu respeito. Então eu vivo buscando a aprovação de outros. E como que eu posso então desenvolver uma identidade equilibrada? Primeiro passo, aprender a ouvir a voz de Deus. Aprender a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz que eu sou. Em Gênesis 1, 26 ao 28 diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e domine, reine, multiplique, frutifique. Então nós precisamos, tomar consciência e confrontar estas distorções, esses sentimentos, estas crenças que estão dominando dentro de nós, e tomarmos posse de quem nós somos em Deus. E primeira coisa importante que você já fez, quando você aceitou Jesus na sua vida, num apelo ou num momento, ou talvez você ainda não fez, você deve fazer, é aceitar Jesus na sua vida, porque Jesus, como na semana passada nós falamos, a cruz de Cristo nos ligou novamente com Deus. E quando eu creio, quando eu recebo a Jesus na minha vida, eu sou conectado novamente com Deus. E lá em João 1,12 diz: todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então há um momento que eu aceito Jesus, a minha identidade, começa o processo da restauração. Assim como Deus se manifestou dizendo: eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Quando eu aceito Jesus, esta verdade também é real na minha vida, porque em Cristo eu sou amado, em Cristo eu fui perdoado, em Cristo eu recebi a paternidade de Deus. Põe lá para mim 1 João 3,1. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato o somos. Vamos lá. 3:1. Vejam, a versão lá um pouco diferente. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Não se discute mais. É o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que tem tudo sob controle. No momento que eu aceito Jesus, este Jesus que dividiu a história, esse Jesus que marcou a humanidade, quando eu aceito Jesus, eu me torno filho. E como filho, eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso tem que ser firmado na minha vida. Mas o seu passado, o meu passado, eis que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Os meus traumas, as minhas inseguranças, as minhas distorções, os meus pecados, em Cristo sou perdoado. Então a primeira base para você firmar a estaca de uma identidade equilibrada, saudável, é você assumir
a sua posição de filho. Eu tenho Jesus, eu sou filho de Deus. E quem é Deus, o meu Pai? Ele é todo poderoso. Outra coisa, fundamente a sua vida não nas emoções e sentimentos, mas fundamente a sua vida na palavra. Quem ouve as minhas palavras e as praticam, constrói a sua vida, a sua casa sobre a rocha. Virão as tensões, as pressões, os confrontos, mas eu permaneço. E aí sim, Romanos 12 fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Então eu não posso ser dominado por esses traumas, por essas emoções negativas, por essas crenças que me corroem. Sou imagem e semelhança de Deus, eu sou filho de Deus, eu fui resgatado em Cristo Jesus. Quem vive em mim agora é o Todo-Poderoso. Eu tenho a natureza divina, eu tenho esta segurança. O que eu sinto no momento não define quem eu sou, mas o que a palavra de Deus diz, isto é base. E eu sou filho, e como filho, eu sou participante do reino. Outra coisa importante, rejeite, confronte as crenças limitantes, as mentiras que foram lançadas na sua mente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais você conhecer o que a Bíblia diz que você é, mais seguro você vai estar. Quanto mais você se envolve com Jesus, você vai se tornando mais parecido com Ele. As atitudes, o comportamento de Jesus vai começar a ser comportamentos que você vai praticar. E Jesus resume toda a sua mensagem em 3 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Então rejeite as mentiras, rejeite esse sentimento de fracasso. Fala: não, eu não sou fracassado. Mas você já faliu 5 vezes. Posso falir a 6ª, mas eu não sou fracassado. Aliás, eu não sou um fracasso. Eu posso fracassar, eu posso cair, mas Deus está comigo para me levantar. E tem um versículo na Bíblia que diz: o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará. Nós temos fragilidades, nós temos coisas para aprender sempre. Viu, é uma constante. A obra não está pronta ainda. E eu preciso então declarar as verdades. E quais são as verdades? Eu sou perdoado. Repita comigo: eu sou perdoado. Baseado em quê? Quem disse isso? És tu um perdoado? Quem disse que você é perdoado? Está escrito. Está escrito. Aonde, Carlos? Fala aí. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar, para me purificar de toda injustiça. Então eu sou. Mas e aquele pecado sujo que você fez? Eu sou. Mas você tem que tomar posse disso. Agora eu te pergunto: se Deus, sendo quem Ele é, sendo todo poderoso, sendo toda santidade, todo santo, Ele está dizendo para você que se você confessa o seu pecado, Ele é fiel para te perdoar. Então você já está perdoado. Então o que eu te pergunto: o que te impede de você se perdoar? O que te impede de você tirar essa culpa, essa autopunição? Eu não mereço. Não é para estar vendo, olha que coisa horrível que eu fiz. A Bíblia diz que quando eu confesso, Ele já não se lembra mais. Então perdoe a você mesmo, porque você não é maior que Deus. Sabe por que você não se perdoa?
Porque você é orgulhoso. Você quer ser maior que Deus. Que nada, Carlos, eu quero me punir porque eu mereço. Mas Deus está dizendo para você: eu já te perdoei. Não, mas desculpa aí, Deus, eu não mereço, eu sou um safado mesmo, eu mereço castigo. Espera aí, mas Deus já te perdoou. Então, ó Senhor, realmente eu não mereço, mas o Senhor, sendo todo poderoso, santo, perfeito, maravilhoso, eu reconheço, sim, eu fiz errado, mas eu pedi perdão, o Senhor já me perdoou. Então escute aqui, Carlos, assim como Deus já te perdoou, eu vou te perdoar. Chega de carregar essa culpa, chega de carregar essa autocondenação. Mas Carlos, você não sabe o que eu fiz. Eu não sei mesmo. Você pode ter matado, roubado, pode ter se prostituído, pode ter se feito tudo. Lá na cruz, Jesus já perdoou todos os nossos pecados confessado. E se você tem Jesus, você é a nova criatura. Então pare de autocondenar-se. Pare de carregar essa culpa. Por que fiz? Sabe por que você fez? Porque você é um ser humano, pecador, assim como eu. Deus não veio buscar as pessoas sãs, veio buscar os doentes, no qual eu sou o principal. Jesus morreu para um pecador como eu. Disse Paulo, eu sou o principal. E eu digo como Carlos, eu sei que eu não merecia o perdão de Deus, mas Deus me amou. Então se Deus me amou, eu vou me amar, eu vou me perdoar. Porque se Deus, que é todo poderoso, já me perdoou, então, olha, eu sou perdoado. Agora, a Bíblia diz que eu, Carlos, eu sou mais que vencedor. Repita comigo, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. Então, mais que vencedor é campeão. Porque você vence uma partida, mas o mais que vencedor é aquele que levanta a taça. E lá em Romanos 8:37 diz, em todas estas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então você é um vencedor. Dá uma aleluia, vai. Será que isso é verdade para você? Para mim é. Eu sou mais que vencedor. E quando eu falo isso, irmãos, eu me emociono, porque eu sei da minha fragilidade, eu sei das minhas limitações, mas quando eu declaro isso, eu falo, Deus, obrigado porque o Senhor me fez mais que vencedor, não porque merecia, eu merecia o inferno, eu merecia a condenação, mas o Senhor escolheu um louco como eu. O Senhor amou um louco como eu, e o Senhor me fez mais que vencedor. Então, Senhor, o que me resta? Te adorar. Você não merece, eu não mereço, mas Ele nos fez mais que vencedor. E tem uma outra coisa. Se eu sou filho, eu sou herdeiro. Meu amado, pensa comigo. Vocês que são pais e mães, têm muito mais compreensão do que nós que não somos pais. Mas eu consigo, identificar-se com esse sentimento. Que, poxa, um pai, uma mãe, ele dá a própria vida por seus filhos. Imagine se Deus o livre, chega a uma situação em que seu filho fica doente, e você só tem uma situação lá, olha, o médico diz, olha, você tem que fazer uma cirurgia urgente, e tem que ser particular, e fica em 50 mil reais, seu cheque especial está estourado, a sua vida financeira está um caos.
você vai milagrosamente achar um jeito e vai trazer os 50 mil. Nem que seja um cheque sem fundo. Depois você cobre. Você faz o impossível. Ou não? Estou exagerando? Estou exagerando? Se você, que é um ser humano limitado, você dá a sua vida por seu filho, por sua filhinha, quanto mais Deus, que já fez por mim e por você, Ele deu o seu único filho, por me amar. Romanos 8 lá está falando, aquele que não poupou o seu único filho, Ele já não poupou, Ele já deu. Lá na cruz, Deus teve que não olhar para Jesus, porque Ele se tornou pecado, e Jesus sente o abandono. Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, o pecado, Deus não tem comunhão com o pecado. Ele sente a dor de ter que ver seu filho ser esmagado pelo meu pecado. E Ele pergunta, aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará com Ele as demais coisas? É evidente que sim. É evidente que sim. Meu amado, esse capítulo 8 de Romanos, nós devíamos decorar. Porque ele continua, depois que ele fala isso, quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem te justifica. Pare de se defender, de se levantar contra argumentos contrários às suas opiniões. É Deus que te justifica. Mas quando nós não temos uma identidade equilibrada, temos que provar, temos que defender, temos que nos defender. Quem tem uma identidade equilibrada, que sabe que é filho de Deus, que está aqui na terra para trazer o reino de Deus, não vive debatendo, mas vive vivendo os princípios do reino. Vive transmitindo a luz e o sal, sem confrontar. Estão te criticando? Entrega para o seu advogado. Estão te perseguindo? Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixe Deus fazer o que tem que ser feito. O Salmo 46, verso 10. Numa versão diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nós precisamos aprender a aquietar-se. E numa outra versão diz, deixe de lutar, porque eu sou teu Deus. Você não vai vencer sozinha. Você não vai vencer sozinho os seus sentimentos, as suas mazelas, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Nós não vamos vencer sozinhos. Nós precisamos aquietar-se. A ansiedade é o desejo de controlar situações. Aquieta-se, fica quietinho, respira fundo e o aquietar-se é esta sensação que o físico recebe, é algo parecido com isso que o corpo
sente, quando você respira bem profundo, e faz isso comigo agora, vai lá, bem fundo, agora solta bem leve. O que o corpo sente? O corpo, só o corpo, uma leveza. É isso que nós temos que ter na nossa alma. Aquietar-se é você se lançar e deixar que Deus cuide de você no seu todo. Firmar as estacas da identidade é você tomar posse daquilo que Deus diz. Romanos 8, é o 8 inteiro, verso 16 e 17. O próprio Espírito Santo testifica com o meu espírito, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. Quem aqui tem convicção mesmo que é filho de Deus, dá um aleluia. Por que você tem esta convicção? Porque o próprio Deus, através do Espírito Santo, está dizendo para mim e para você: você é minha filha amada, em quem tenho prazer. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu bem sei os pensamentos que tenho de você, minha filha, meu filho. É pensamento de paz, meu filho. É pensamento de paz. E eu não vou fazer mal. E vou te dar o fim que você espera. Jeremias 29:11. Dá para você, sabe, entrar nesta verdade, nesta manhã, e falar: Deus, eu vou dar um basta nesta mazela da vida. Eu vou dar um basta de viver buscando a aprovação das pessoas, a qualquer custo. Eu já sou amado. E ó o versículo seguinte, 8:17. Está meio lento lá em cima, mas tudo bem. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus. Quem é Deus? Criador dos céus e da terra. Pergunto novamente para você, pai. Qual é o propósito de um pai em relação aos seus filhos? Ele faz de tudo para dar uma herança, para deixar uma herança. Ele trabalha 15 horas por dia para dar o quê? Recursos, para deixar uma herança. Aqui a Bíblia está dizendo para mim, é só para mim. Se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus. Quem é Deus, irmão? Quem é Deus? É o meu pai. É o meu pai. Quem é Deus? É só Criador dos céus e da terra. Eu me lembro de uma experiência, eu estava num contato extra assim. Você é rico. Eu falei: é verdade, eu sou muito rico. Ele olhou assustado para mim assim. Eu falei: eu sou muito rico, meu pai é muito rico. Aí ele caiu a ficha dele. Já entendi. Mas eu pergunto: o seu pai é dono do ouro e da prata, Criador dos céus e da terra. Ele é Senhor, e Ele te fez imagem e semelhança dEle. Você tem o DNA dEle. Você tem a presença, a imagem, o jeitinho dEle. E Jesus já reconectou, Jesus já ligou novamente nós com Ele, porque o pecado tinha separado. Mas o texto ainda avança mais. Olha lá. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Resumindo, o que Jesus conquistou lá na cruz é direito nosso, é a nossa herança.
E esse Jesus da cruz, lá em Mateus 28, qualquer versículo lá no final que eu não me lembro a referência, esse Jesus que ressuscitou, ele disse só isso: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. A Bíblia está dizendo, somos co-herdeiros de Cristo. Qual é a herança que Jesus tem? Todo o poder nos céus e na terra. E aí ele verbaliza isso em Atos 1:8. O próprio Jesus está dizendo em Atos 1:8: recebereis poder. Qual poder, Carlos? Dos céus e da terra. É esta plenitude que está à nossa disposição. Cara, você está muito empolgado hoje. Não. Eu estou simplesmente impactado em relembrar, em trazer à luz, em meditar nessas verdades. E eu te pergunto, a palavra de Deus é verdade? Deus promete e não cumpre? Não. Deus não é homem nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. E diz mais, agora aqui volta: se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Meu amado, eu e você passaremos pelos desertos. Eu e você passaremos pelas lutas, pelas aflições, mas é no deserto, é nas aflições, aonde nós vamos manifestar a nossa identidade. Porventura, o seu Deus poderá te livrar desta fornalha? Ó Rei, se Ele quiser, Ele pode. No deserto, quando você está enfrentando um ente querido num leito de enfermidade, e pela lógica e pela perspectiva humana, você já sabe que ele está prestes a partir. Como aguentar esta dor? Senhor, se Tu quiseres, o Senhor pode salvar meu pai, minha mãe, meu tio, meu filho. Mas se o Senhor não fizer, eu não me prostrarei, mas eu vou me refugiar em Ti, porque está escrito: sou teu filho. Está vendo? Deus não respondeu a sua oração, esse ente querido morreu. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós não somos deste mundo, somos aqui peregrinos, que estamos indo para uma eternidade, para sempre com Ele, onde não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá tristeza, mas uma plenitude. Mas enquanto aqui estivermos, passaremos pelos desertos, passaremos pelas aflições, e muitos chegarão, e o próprio diabo chegará: se tu és filho de Deus, por que está sofrendo? É que eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro, assim como Cristo sofreu, eu também sofro, mas há uma glória, há uma eternidade me esperando. Vocês estão comigo? Merecia um aleluia, merecia falar amém, merecia se falar: puxa,
Eu não tinha pensado, já sabia disso. Então dá um glória a Deus, porque está despertando você de novo. Você está falando tudo que eu já sei. Então está na hora de praticar, meu irmão. Está na hora de você deixar de ser coitadinho, de viver essa crise no seu casamento, de parar de viver essa crise profissional. Você lá é um péssimo funcionário. Está na hora de você dizer: eu sou filho de Deus, sou mais que vencedor, e eu vou mudar a história desta empresa mesmo como funcionário. Porque eu sou luz do mundo e sal da terra. O meu casamento, o meu lar, os meus filhos receberão esta herança. O poder da vida e da morte está na nossa língua. Quem a ama colherá o seu fruto. Chega de viver murmurando. Chega de viver reclamando do mundo. Chega. Está na hora de você firmar a estaca. Traque. Sou filho do Deus Todo-Poderoso. Cleque. Sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Cleque. No mundo passareis por aflições, mas eu vou ter bom ânimo, porque quem está em mim é maior do que está no mundo. O meu choro, cleque, pode durar a noite. Esta noite pode ser até 40 anos, mas no 40 anos do deserto, o povo de Israel não passou fome, a roupa que eles tinham não pereceu, a sandália dos pés cresceu junto. Deus, não importa se o meu choro dura 1 ano, 2 anos, 40 anos, mas eu vou chegar na terra prometida, porque eu sou herdeiro, e o Senhor prometeu, e o Senhor vai cumprir, e o meu milagre, a minha bênção já é minha. Aleluia. Com o coração se crê, com a boca se faz confissão. Deus criou Jesus, gerou Jesus, era o Filho de Deus. Ele tinha convicção que era, mas ele verbaliza isso de uma maneira sobrenatural para todos que ali estavam, e hoje escrito e relatado na Bíblia. Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. E Deus está olhando para mim e para você hoje, e está dizendo com toda a convicção: eis aí a minha filhinha, eis aí o meu filhinho. Coloca seu nome. Eis aí o meu filhinho Carlos. Aleluia. Eis aí o meu filhinho, filhinha. Põe o seu nome, colabora para terminar, vai. Eis aí o meu filhinho. Está com mais fé. Eis aí o meu filhinho Carlos, em quem minha alma tem prazer. É metido. Não. Ele está olhando para você e está dizendo: eis aí a minha filha, o meu filho, em quem minha alma tem prazer, porque na mente, na vida, este meu filhinho, esta minha filhinha, está coberta pelo sangue do Cordeiro, e ele é imagem e semelhança, ele é o meu representante, ele é aquele que manifesta o meu reino nesta geração. Feche seus olhos. Quem é você?